Olá, meu nome é Isabelle, sou plantonista de filosofia. Hoje vou tirar uma dúvida a respeito do exercício 12, que está na lista de exercícios, aula 12 sobre Kant. Vamos lá para o enunciado. O filósofo alemão Immanuel Kant formulou na Crítica da Razão Pura uma divisão do conhecimento e acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são coisas, eles nomeiam aquilo que podemos conhecer das coisas, através das formas de sensibilidade, que é o espaço e o tempo, e das categorias do entendimento, tais como substância, relação, necessidade, etc. Assim, Kant afirma que o conhecimento humano é finito, limitado por suas formas e categorias. Como poderia haver, então, algum conhecimento universalmente válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num juízo sintético a priori. Juízos são afirmações. O adjetivo sintético significa que essas afirmações reúnem conceitos diferentes. A priori, e isso é muito importante para a gente, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos fenômenos, antes deles, e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que tenha unidade e sentido. Agora vamos para as alternativas. A letra A diz: para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, acessíveis pelos sentidos. Bom, essa está errada. E por que ela está errada? Para o Kant, nós não conhecemos algo em si. O que nós conhecemos está condicionado pelo espaço e pelo tempo. Então, o espaço e o tempo condicionam o modo pelo qual a gente conhece as coisas, né? Eu não sei o que é algo em si mesmo, né? Eu só sei pelo modo do qual algo aparece para mim. E isso está moldado pelo espaço e tempo. Então, não é diretamente dado pela experiência. Letra B. Juízos sintéticos a priori são afirmações do conhecimento, cuja natureza é particular e que se altera caso a caso. Bom, essa está errada, porque os juízos sintéticos, quando eu falo a priori, eles não são particulares, né? Eles têm que ter algo, eles são universalmente válidos, como aparece no texto, né? Quando eu falo a priori, significa que é algo que não tem necessariamente a experiência, então ele não é determinado pela experiência, e ele é universalmente válido, então ele não é particular nem se altera caso a caso. Quando eu falo a priori, eu estou falando de um conhecimento que tem universalidade e necessidade, né? Letra C. Se a metafísica é o conhecimento da essência das coisas, elas mesmas, Kant é, na Crítica da Razão Pura, um defensor da metafísica e não um defensor da finitude do conhecimento. Bom, de novo, para o Kant, eu não conheço a essência das coisas em si, né? Então, por isso que essa está errada. Não é isso que o Kant defende. Para Kant, letra D, espaço e tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os fenômenos. Bom, a gente viu que espaço e tempo condicionam o modo pelo qual a gente conhece. Mas o espaço e tempo não são categorias do entendimento. Então, por isso que essa está errada. No próprio texto, a gente vê que espaço e tempo são formas de sensibilidade. As categorias do entendimento são outra coisa, tais como substância, relação e necessidade, tá? A letra E. Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e unicidade. Essa está correta, é essa a alternativa. Por que a E está certa? Quando eu falo a priori, eu estou falando de um conhecimento com universalidade, então aqui, e necessidade. O conhecimento a priori, ele é independente da experiência e ele pressupõe um conhecimento com unidade e sentido. Então, aqui, unicidade. O conhecimento, a gente viu no enunciado que os fenômenos nomeiam aquilo que a gente conhece.
O juízo, como uma forma de conhecimento, quando ele é sintético a priori, ao dizer que ele é a priori, eu estou pressupondo que é um conhecimento que tem, portanto, universalidade e necessidade. Por isso que a E está correta.